Gente, quando um europeu olha para o brasileiro ele fala assim, nossa, quanta dose de café você toma? Eu em casa aqui, eu tomo café. Geralmente, eu gosto de café de manhã e gosto de café na hora do almoço. À tarde, não tão necessariamente. Mas tem gente que, né? O europeu vai olhar para a gente e vai falar, nossa, vocês são viciados em café. Aí você tem, hoje, na cultura europeia, você tem a questão do chopp, da cerveja, que é um negócio muito comum para eles lá. Muito comum para eles lá. Tá? E eles vão beber lá. Você tem a cultura italiana, portuguesa, que fazem muito uso do vinho. Né? Então, eu entendo o seguinte, pelas andanças que eu já tive aqui, né? Deus já me permitiu andar no estado de São Paulo, conhecer muita gente, muitas, né, até fora do país. Eu acho que vem aquele texto que fala assim, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Porque tudo que a gente faz tem que levar as marcas de Cristo. Se eu faço alguma coisa que constrange o nome de Cristo, que dá mau testemunho por conta do nome de Cristo, eu devo evitar de praticar tal coisa. Né? Devo levar em consideração o nível de maturidade de quem está perto de mim. Porque, às vezes, você está perto de alguém que se escandaliza por uma coisa muito simples. E outras não se escandaliza tanto. Então, eu tenho que saber como é que eu lido com isso. Alguém pode se escandalizar se eu tomar um copo de vinho e alguém pode não se escandalizar se eu tomar um copo de café. Então, vai depender de como eu conheço e lido com esse outro. Tá? É o que a Bíblia fala sobre a questão de comer e beber. E fala assim, para o impuro, todas as coisas são impuras. Para o puro, todas as coisas são puras. Até porque todas as coisas foram criadas por Deus. O diabo só usurpou aquilo que Deus criou e abençoou. Né? Nós é que temos dificuldade de lidar com isso. Mas, em si, tudo é obra da criação de Deus. Né? Agora, a gente tem essa questão que vai atrelar o quê? Quando a gente estuda sobre ética, ética é o comportamento e as regras determinadas por um grupo social. Então, esses valores determinados por aquele grupo social, que vão fazer parte daquela convivência, é que vão definir se aquilo é escandaloso ou não, se aquilo prejudica ou não. Embora a gente saiba dos absolutos de Deus. A gente sabe disso. Mas é aquilo que está estabelecido naquele grupo social que vai definir se aquilo é escandaloso ou não. Por exemplo, eu venho de um contexto de São Paulo, né, fui pastor 25 anos lá, e que a prática do uso da bebida é muito frequente. É muito frequente. Então, qual a direção que a gente teve? Reunião pública da igreja, nada de bebida, convidou alguém na sua casa, avalie, e avalie até em relação aos filhos que você tem, porque às vezes você pode beber, mas meus filhos estão me vendo beber, e de repente os filhos podem aprender o comportamento do uso da bebida com os pais. Então, cada um teria que se vigiar no tocante a isso. Mas a gente teve que estabelecer isso porque muitas pessoas estavam excedendo no testemunho e trazendo um prejuízo cristão em relação ao uso da bebida. Eu estou falando de cerveja, estou falando de cachaça, estou falando de álcool mesmo. Então, a gente teve que fazer regra, né, para poder conter esse comportamento que era desviante, que estava trazendo prejuízo no testemunho de muitos em relação à igreja. Né? Por isso que eu penso no texto, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não vou estimular ninguém a beber. Mas se você fizer uso, avalie onde você está, avalie com quem você está e até que ponto isso pode prejudicar uma hora de você dar um testemunho. Por quê? Às vezes você está bebendo ali no silêncio, ninguém está falando nada, aí no dia que você vai fazer uma oração, você vai falar para alguém, você bebeu na minha casa.
Você bebeu naquele lugar. Você está falando que é crente, mas você está bebendo. Porque no nosso modus vivendi, a bebida está excluída. Crente não fuma, não bebe, não joga. Então, isso faz parte do inconsciente coletivo que faz as pessoas olharem para nós e rotularem a gente desse jeito. Só que quando é que a gente vai desmistificar isso? Que a gente pode, sim, tomar um vinho, mas com sabedoria. Quando é que a gente pode lidar com isso? Quando é que a gente vai mudar isso? Nunca. Porque já está estigmatizado. Então, a gente vai ter que ter muita sabedoria para lidar com essa questão de bebida. E aí eu vou falar de usos e costumes. Onde eu vou, com quem eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu estou comendo, com quem que eu estou lidando com isso aí. Eu, particularmente, né, a gente tem essa questão, final de ano, espumante, né, essas coisas assim, nada muito pesado. Né? O vinho é comum a gente, às vezes, fazer uso dele, mas nada que traga algum tipo de prejuízo. Mas no nosso país, a gente está muito voltado para a questão da cerveja. Embora uma cerveja faça menos mal do que uma Coca-Cola. Só que a gente estigmatizou esses líquidos aí de o que é santo, o que é profano. Né? Mas tudo na vida, sabedoria, prudência, bom senso, testemunho. Se por causa do outro isso vai causar algum tipo de escândalo, vou evitar de fazer por causa do outro. Por amor ao outro, não faço, não bebo, não como, não vou, deixo de fazer por causa do outro. E por causa do fato de que em algum momento esse outro pode jogar na minha cara, isso pode ser uma pedra de tropeço para que eu pregue o evangelho para ele.